Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Atleta Thiago Rezende e o técnico Rodrigo Pereira são convocados para o Mundial de Atletismo 2025 no Japão. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje é quinta-feira e tem a estreia do nosso novo quadro Bons Tempos, que traz um bate-papo sobre as políticas públicas para as pessoas idosas. E ainda tem o quadro Câmara Memória com as histórias do Legislativo aqui de Taubaté. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Você que acompanha a gente ao vivo pelo canal 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia em mais uma edição aqui na TV Câmara Taubaté. E nesta quinta-feira a gente começa um novo ciclo aqui no mês de setembro, um novo quadro para a gente falar sobre políticas públicas voltadas à terceira idade, à pessoa idosa. É a estreia do nosso novo quadro Bons Tempos. E para abrir essa série de programas, né, falando sobre terceira idade, aqui neste novo quadro, a gente começa falando sobre um assunto que é um guarda-chuva principal dessa área, que é a questão da longevidade. Para isso, a gente recebe aqui nesse espaço do Mix da TV a Lilian Zanca, que é gestora do CCI e gerontóloga, e também a nossa convidada de hoje, que é a Rosa Maria Vilarta, que é professora aposentada. Lilian, seja bem-vinda novamente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa tarde, né? Sempre um prazer estar falando sobre o envelhecimento, né? Então, que agradeço. A gente que agradece a presença, também agradecer a presença. Eu estava chamando de Dona Rosa, mas gentilmente vou chamar de Rosa. Seja bem-vinda à TV Câmara, Rosa. Boa tarde, muito prazer estar aqui, né? Dar meu depoimento da minha vida, que eu sou idosa. Nada como a gente ter, né, uma pessoa que vivencia essa experiência para a gente compartilhar essas experiências com os nossos telespectadores. Para a gente começar esse assunto aqui na TV Câmara Taubaté, a gente preparou um vídeo que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa questão ligada à terceira idade. Então, o primeiro tema de hoje que a gente vai discutir e analisar é a questão da longevidade e da qualidade de vida. Vamos acompanhar o VT, na sequência a gente volta para bater o papo. A longevidade é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos. Com o avanço da medicina e a melhoria das condições de vida, as pessoas estão vivendo mais do que nunca. No entanto, a questão não é apenas viver mais, mas sim viver melhor. Tá, mas o que influencia a longevidade? Viver mais e com qualidade depende de vários fatores. Vamos aos principais. Primeiro, genética. Sim, nossos genes têm um peso importante. A hereditariedade pode influenciar quanto tempo vivemos. Segundo, estilo de vida. Alimentação saudável, prática regular de exercícios e evitar cigarro e consumo excessivo de álcool. Tudo isso pode aumentar e muito nossas chances de viver mais e melhor. Terceiro, cuidados com a saúde. Ter acesso e ir ao médico com frequência ajuda na prevenção e no tratamento de doenças crônicas. E, por último, fatores sociais e econômicos. Condições como pobreza, baixa escolaridade e ausência de apoio social também impactam negativamente na nossa saúde e expectativa de vida. E mais, cuidar da longevidade é também saber com quem contar. Além de hábitos saudáveis, é fundamental ter acompanhamento médico especializado. E é aí que entram os geriatras. Esses profissionais são especialistas no cuidado com a saúde da pessoa idosa. Eles atuam na prevenção e tratamento de doenças crônicas, no bem-estar físico e mental e ajudam a manter a independência e autonomia ao longo dos anos. Então, se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém que tem, procure um geriatra. Investir em saúde agora é garantir mais qualidade de vida no futuro, porque envelhecer bem não é sorte, mas sim cuidado. Do VT falando sobre essa questão da longevidade, a gente viu um profissional, a Lilian, que é o geriatra, que a maioria conhece, né, responsável pela terceira idade, mas tem um gerontólogo, o gerontólogo, o que que faz, qual que é a função?
O gerontólogo, ele vai olhar o envelhecimento como um todo, né? Então, o geriatra, ele vem com essa parte da saúde, que é a parte clínica, né? As doenças, né? Prevenindo essas doenças. O gerontólogo, ele trata, a gente fala que é o biopsicossocial. Então, ele vai olhar o envelhecimento como um todo. Então, a parte psicológica, a parte também de doenças, né? O gerontólogo, ele traz essa avaliação e principalmente o social. Então, o gerontólogo, ele tem essa diferença. Ele vai trabalhar esse envelhecimento junto com as famílias, como dentro da sociedade aquela pessoa vem envelhecendo. Então, ele olha, a diferença é essa. O gerontólogo, ele vai olhar o envelhecimento como um todo, né? Aplica testes, então ele vai acompanhar esse processo de uma forma da totalidade. Então, essa é a diferença do gerontólogo, tão pouco conhecido ainda hoje, né? E por isso que a gente está aqui justamente para desmistificar, Lilian. Lilian é formada na especialização de fragilidades do envelhecimento e atendimento social pela PUC de São Paulo e tem mestrado em psicogerontologia pela Educate desde 2019. Rosa, em que momento, porque a gente fala no Brasil que 60 anos é idoso, 65 tem benefício, mas em que momento na sua cronologia, na sua linha do tempo, a senhora percebeu que o envelhecimento chegou? Olha, na verdade, eu perceber mesmo, sentir mesmo, foi depois na pandemia, quando eu parei de pintar o cabelo. Porque daí o cabelo era branco, eu era branca. Mas o envelhecimento, a gente já vem vendo desde a época que você aposenta. Você já começa a sentir, tô velho. E, na minha geração, o que acontece? Os avós eram lá deitadinhos no sofá, na cadeirinha de balanço, né? E 3 horas de café, né? Aquele olhar, coisinha, tudo bem arrumadinho, direitinho, né? Um papel social muito bem definido, né? Família, né? Então, minha avó, às vezes, domingo, vão buscar a avó para almoçar com a gente. E pronto, acabou. Segunda a sexta, a avó, não sei lá, né? Fazendo o quê? Até que minha avó fazia crochê. Aí, eu, quando aposentei, já comecei a pensar, nossa, vou envelhecer, mas envelhecer igual a minha avó. Então, a gente já foi, quando eu fiz 60 anos, já fui fazendo crochê, aprendendo tricô, crochê, você aposenta do seu serviço, os filhos casam, aí você cuida do marido, tudo bem com o teu marido, mas aí você já começa a pensar, eu vou envelhecer lá no sofá, né, deitadinha, assistir novela. Eu assisto novela, tá? Assisto um monte de novela, mas não é por aí. Né? Lilian, a gente ouve desde cedo, né? A educação agora ela tem outros caminhos, outros meandros, e a gente ouve falar muito dessa questão do envelhecimento, de ser idoso no Brasil. Por exemplo, a nossa geração, a gente vem ouvindo que quando nós chegarmos à terceira idade, seremos o maior número de idosos no Brasil. Como é que está essa expectativa hoje em relação a isso? A gente ainda está vivendo esse medo e essa insegurança do que vai acontecer com a gente quando a gente chegar, por exemplo, na faixa etária da Rosa? Existe ainda uma negação ao envelhecimento, isso é fato, né? A população idosa já vem crescendo, total crescente. Se você olhar a pirâmide etária, já não é mais uma pirâmide, né? Então, a gente passa a já ter, daqui a pouco, daqui a uns 3, 4 anos, ter mais idosos do que crianças e adolescentes. Máximo 5 anos. Então, o envelhecimento é algo concreto, mas ainda existe uma negação, um medo de envelhecer. A Rosa traz algo que é muito concreto, porque a imagem que eu tenho de envelhecimento é alguém inútil, que está no sofá, esperando alguém trazer alguma coisa, sem ter nada mais para fazer. Quando, na realidade, hoje, envelhecer é só mais um momento da vida. É um momento que eu posso escolher algo diferente para fazer. De repente, é um momento que eu vou ter tempo de me dedicar a algo que eu não conseguia fazer porque eu estava no trabalho, porque eu estava cuidando de todo mundo, mas ainda existe um medo do envelhecimento. Então, eu não penso no meu envelhecimento. É algo concreto. Eu sei que eu vou envelhecer e eu quero envelhecer porque eu não quero morrer, certo? Mas eu não penso nesse envelhecimento. Então, como eu vou chegar nesse envelhecimento, eu não sei, porque eu prefiro não pensar que eu vou envelhecer. E é isso a grande diferença, que uns chegam nessa idade, né, com saúde, com disposição, e outros chegam doentes, porque negou que o envelhecimento iria chegar um dia. Então, existe muito isso ainda. Fazendo um olhar, Rosa, como que era a sua relação olhando para os seus avós lá, que eles estavam ocupando hoje um espaço e uma identidade social que é sua, e quando você chegou e atingiu esse espaço? É um contraste? Foi muito diferente essa mudança em gerações? Como que você pode relatar para a gente entender? Muito diferente, muito diferente. Porque assim, quando eu já comecei a academia, minha mãe antes de falecer, eu queria levar minha mãe na academia, ela falava que não aguentava, eu já comecei a academia, comecei a fazer a dança do ventre, aí eu fui, meus joelhos, né, com artrose, arrebentados, fui eu
ortopedista e falou, ó, cirurgia. Eu saí e falei, não vou fazer cirurgia. Eu vou para aula de dança, de hidro, de pilates, de... Então, assim, a diferença que isso aí, assim, a geriatra faz os exames, mas ela pergunta, você faz atividade física? Você faz isso? Você faz aquilo? Aí a gerontóloga é que cuida do espaço, do social, né, do capital social que a prefeitura, que os governos têm que oferecer, porque ninguém precisa mais ficar dentro de casa. Rosa, você falou essa parte da questão física, né, motora, de fazer atividade física, de estar inserida num grupo social. Um outro assunto que impacta muito a terceira idade é a questão da independência e da autonomia. Muitas vezes os idosos precisam ter cuidados com os familiares cuidam dessa pessoa, ou elas acabam às vezes até sofrendo intervenções financeiras, patrimoniais, etc. No seu caso, como é que você enxerga essa questão da independência e da autonomia nessa fase da vida? Olha, eu sou suspeita de falar porque eu tenho muita autonomia. Eu saio sozinha, eu vou para a ginástica, eu viajo sozinha, tudo. Mas no seu círculo social de outros idosos que você conhece, tem essa mesma disposição hoje? Então, alguns não têm situação financeira, a família às vezes não aceita, né? E tem casos de saúde, questões de saúde, que não tem como mesmo. Mas isso é um pensamento que eu tive há um tempo lá atrás, que eu fui a um asilo e tinha uma senhora na cama, e ela sentadinha, não andava, não saía da cama, e cheio de trabalho de crochê, mas muitos, maravilhosos. E eu olhei e falei, eu vou aprender crochê, porque se eu ficar velho um dia e não puder andar, eu vou. E a mulher alegre, sabe, assim, né, já idosa. Então, acho que assim, a questão da saúde, ela tem dois ângulos, né? Você não tem... Eu tenho artrose horrível no joelho. Hoje estava ensaiando tarantela, travou, eu fiz assim, quase que tuchei, tropeçou na minha perna. Então, mas eu estou dançando. Lilian, qual que é a importância dos idosos estarem inseridos nesses grupos, nesses coletivos, onde encontram uma identidade, onde começa a despertar um novo interesse, até mesmo um novo hobby? Quando você envelhece, a solidão é algo que espera ali do lado, né? Porque os filhos, quando existe o vínculo familiar, estão trabalhando, estão cada um nas suas atividades, então existe muito o risco dessa solidão. O isolamento social, ele é o grande temor do envelhecimento, né? Então, quando você encontra espaços como esse, pessoas que estão vivendo a mesma situação, o mesmo momento, você se acha. Você se encontra, você identifica que não é só você, que tem outras pessoas com dor no joelho, mas que levantou e foi, que tem outras pessoas que estão com dificuldade, mas estão lá felizes, às vezes pessoas que têm um problema maior que o seu, mas está lá sorrindo e vivendo. Então, você vai se identificar, você vai encontrar o seu grupo, né? Grupo para passear, grupo para conversar, grupo para ajudar, às vezes, quando precisa, alguma dificuldade. Então, é encontrar o seu grupo naquela faixa etária que você está. Até praticar um esporte, né? Quem sabe, Sim, né? praticar esporte, namorar, né? Porque eu falo que o grande... Lá, às vezes, chegam idosos que faz a matrícula, tá? Você fala vê que tá triste, daqui a pouco tá sorrindo, já mais bem arrumado. Quando você vê, já tá de namoro. Você fala, meu Deus, olha só, já melhorou. Então, assim, é perspectiva nova de vida, é ressignificar. Então, é um espaço para isso. E Taubaté conta com esses espaços de forma pública, gratuita para esses idosos? Como é que isso está distribuído na política da cidade hoje? Hoje, Taubaté tem 2 centros de convivência, né? O da Vila Marli, onde a Rosa participa, e tem um centro de convivência também no Três Marias, né? No bairro Três Marias. Ou seja, um do lado da parte alta da cidade e um do lado da parte baixa, né? Então são lugares que a gente tem centralizados para as atividades, mas tanto um quanto o outro tem um trabalho descentralizado, que eu vejo que a parte é tão importante quanto, porque o que é isso? São grupos de convivência, então a equipe vai para os bairros, então hoje são mais de 30 bairros que são, né, beneficiados com esses grupos de convivência, em salões comunitários, muitas vezes dentro dos CRAS também tem, então são grupos que se formam, 30, 40 idosos ali, onde recebem atividades diversificadas, estimulação cognitiva, psicossocial, lazer, festas, passeios. O projeto cultural, ele é desses grupos, né? Então a gente leva cultura, leva novidades, e esses grupos, eles se fortalecem entre si também, né? Na comunidade, amizade, então eles estão naquele território. Então são grupos que fazem parte do serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, que estão nos territórios. Então a gente consegue aí, hoje, eu estava fazendo as contas essa semana, a gente está quase atingindo 2.000 idosos em atendimento nos 2 CCIs por semana. Então, ainda tem muito para ser feito, mas já é um trabalho que traz aí qualidade de vida para muita gente. E a gente tem a Rosa aqui, né, mostrando mais do que na prática como esse resultado acontece, ele é acolhedor, né, e gera essa convivência entre seus pares.
Rosa, quero trazer um outro assunto aqui para a gente conversar e ouvir o seu ponto de vista, que é em relação à tecnologia. Aqui nos bastidores, eu vi que você estava utilizando o WhatsApp, mandou vídeo para a gente. Como é que foi se adaptar nessa fase da vida a esse turbilhão de tecnologia que nem a gente às vezes consegue dar conta, nem um mais novo, por exemplo? Como é que foi no seu caso e como é que está isso para os seus colegas aí nessa faixa etária? Olha, eu sempre acompanhei. Quando o primeiro computador que entrou em casa, eu ficava, minhas filhas sabiam tudo, eu não sabia nada. Eu sempre fui muito interessada. Eu sempre quero aprender, eu quero fazer. Tem muita coisa que eu não sei, mas eu sou muito interessada. E eu acho que sim, faz muito bem. Hoje em dia, você pode repetir o finalzinho, por favor? De alguma forma a tecnologia tem ajudado a população idosa, assim? Olha, tem ajudado. Ou tem gerado preocupação? Não, tem ajudado. Tem ajudado muito. Eu estava vendo uma experiência hoje que tem um grupo lá do Amor e Vida, que é um grupo de convivência, e passaram um grupo lá para mim, nós estávamos conversando, aí a gente viu que pessoas que mal sabiam ligar o celular, né, hoje estão querendo, não quero ver celular, hoje estão querendo e ajuda muito. E a parte social, porque se ela não tem essa convivência também com a tecnologia hoje, ela vai ficar atrasada também. E um ponto assim, lá tem aulas. Então, tudo que a gente não sabe, vai lá, pergunta, a Priscila, entendeu? E ganha capacitação. Não sei colocar no grupo, vamos lá. Ou seja, tem meios, quem tem força de vontade, tem meios, consegue se adaptar. O único segredo, você tem que querer. Lilian, como é que as cidades, de uma maneira geral, estão se preparando ou estão, além do centro de convivência, como você colocou, das políticas voltadas à pessoa na terceira idade, mas quais outros equipamentos, quais outros instrumentos ou ferramentas seria o ideal em toda a cidade do Brasil para a gente acolher essa população? Hoje, quando você pensa no envelhecimento, a gente não pode pensar só no envelhecimento ativo, o idoso, né? Como a Rosa fala, o idoso que é ativo, ele vai e vem, ele reclama, ele briga. Mas a grande preocupação é o idoso que envelhece de uma forma com dependência, né? Que está lá sem um suporte familiar, que está lá muitas vezes sendo explorado, que está lá sendo negligenciado, até na parte financeira, na parte toda, enfim, né? O idoso dependente, isso é uma grande preocupação. Hoje o nosso município tem o centro-dia, tem o acolhimento, hoje nós, né, temos aí um atendimento especializado para essas famílias que qualquer denúncia vai procurar, vai dar esse suporte. A gente tem aí, está sendo pensado a patrulha do idoso, então deve estar saindo aí por esses meses, né? A gente espera que uns 2 meses tem projetos, porque assim, precisamos pensar na questão do envelhecimento. Esse movimento, ele vem acontecendo nos outros municípios também, não tem como mais negar o crescimento dessa população, né? E aí a gente vai ter que olhar para todos os segmentos que estão envelhecendo. A pessoa em situação de rua está envelhecendo também, então tem que ter esse olhar, né, também voltado para esse público que está envelhecendo. Enfim, para o idoso que não tem família, para o idoso que tem família, precisa, sim, já estamos atrasados, né? Mas eu vejo hoje já um movimento muito grande em relação a políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Rosa, no seu caso, tantas décadas, mais de 7 décadas, esperava chegar neste recorte hoje, nessa situação que a senhora está vivendo? Tinha expectativas mais altas, achava que chegaria onde está, ou tinha expectativas mais baixas? Ou está se surpreendendo com esse momento da vida? Olha, tem muita coisa que eu me surpreendo. Mas como a professora trabalhava o dia inteiro, dava aula o dia todo, e a minha expectativa não era ficar dentro de casa parada, não. Assim, meu marido falava assim, você não vai parar dentro de casa quando aposentar. Eu falei, mas não vou mesmo. Eu vou trabalhar em igreja, em creche, em qualquer coisa, mas não vou ficar. E minha mãe, apesar de todas as dificuldades, era muito ativa. Só que também eu sou muito família. Festas, família grande, ali não sabe, ela também é. A gente é muito assim ativo, né? Gosto de viajar um pouco. Também faz trabalho voluntário, né? Faço. E aí, quando eu fiquei viúva sozinha, minhas filhas, você tem que procurar alguma coisa para você ser útil e para ter um social, porque as filhas estão na vida delas. Aí eu procurei o CCI, então tenho muito essa parte social, e dança, e canto, enfim. E ajudo, eu faço um trabalho no Convento Santa Clara, de enxovais para bebês carentes, aí eu aprendi, comprei máquina de costura, aprendi a costurar para fazer lençolzinho, travesseirinho. Ou seja, né, quando a gente então, quer eu comecei, eu tenho que ser útil. Consegue. Inclusive a psicóloga, a psiquiatra, a geriatra, você tem que procurar coisa para ser útil
E doar, fazer doação é a coisa mais maravilhosa do mundo. Bem, além de ser útil, a Rosa, eu estou chamando ela de Rosa para não falar Dona Rosa, não ficar tão pesado, pejorativo, mas a Rosa também é artista, dança. Ela separou um trecho de uma apresentação. A gente vai assistir um trechinho e daqui a pouquinho ela comenta mais para a gente sobre essa nova habilidade que ela descobriu na terceira idade. Vamos acompanhar. Acompanhamos esse coletivo de dança em que a Rosa faz parte, mostrando, né, que novas habilidades podem surgir a qualquer momento das nossas vidas, como a Lilian colocou aqui no começo da nossa conversa, a terceira idade, a melhor idade ou ser idoso é apenas mais um momento da nossa vida. A Rosa esperava estar dançando aos 72 anos, estou revelando essa idade aqui. Não, não esperava, porque eu sempre gostei de dançar, mas dançar com meu marido e nas brincadeiras de família, mas dançar assim no teatro. Nós fomos dançar no Sesc, nós fomos dançar em Lorena e Aparecida. Então, assim, é muito bom. Os ensaios são a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a gente brinca, a gente ri, a gente... Então, como você falou, você está na universidade, né, aquela amizade, agora nós idosos temos essa vida que parece adolescente. Bem, este foi a nossa estreia aqui nos Bons Tempos. Quero agradecer a Lilian pela disponibilidade, por ter contribuído com essa pauta. Se a gente fosse mesmo continuar esse assunto, renderia horas e horas. A gente precisa de um podcast, mas no momento a gente só tem um quadro dentro do Mix da TV. Lilian, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. As portas e as lentes da TV Câmara estão disponíveis para a gente divulgar o trabalho relacionado à população da terceira idade aqui em Taubaté. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Estou também à disposição. Acho que a gente precisa falar no envelhecimento. Para quem já envelheceu, para ele saber que ele não precisa ficar em casa, que ele pode procurar, que tem muita vida aí ainda para ser vivida. E para quem ainda está lá na faixa dos 40, dos 30, para pensar nesse envelhecimento, porque uma hora chega, né? Então, estou sempre à disposição, eu que agradeço. Só os privilegiados chegarão onde Rosa chegou. Somente. Rosa, muito obrigado pela presença, participação. Parabéns, né, por essa energia, por essa expectativa de vida, essa longevidade. Deixa uma mensagem para os nossos taubateanos e taubateanas idosas também seguirem uma nova dimensão aí na sua vida. Olha, obrigado por participar aqui, fico muito feliz e que os idosos acordem para a vida mesmo, porque está vivo. Eu envelheci, mas está vivo. Envelheceu, mas está vivo, né? Conversamos com a Rosa, a professora aposentada, também com a Lilian Zanca, que é gerontóloga, também faz parte da gestão das atividades com pessoas idosas aqui em Taubaté, na estreia do nosso novo espaço, que é o Bons Tempos. Todas as quintas-feiras a gente continua no mês de setembro falando desse assunto importante que é a questão da terceira idade. Tem assunto relacionado à alimentação, nutrição, atividade física, isolamento social. Tudo isso para a gente celebrar este mês que antecede o Dia Internacional do Idoso, que vai ser comemorado no dia 1º de outubro. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa. Na sequência, a gente tem notícias e informações, porque tem atleta de Taubaté que está se destacando e está indo representar aqui a nossa cidade do outro lado do Brasil. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Quero mais uma vez agradecer ao carinho da sua audiência aqui na nossa programação. Lembrando que você pode participar aqui da TV Câmara Taubaté e sugerir também pautas e outros assuntos aqui para o Mix da TV. Sabe como você faz tudo isso? Entrando em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Agora que você acompanhou todos os detalhes para você entrar em contato conosco, fica aí o nosso convite. Chegou a hora de você ficar muito bem informado com tudo o que acontece em Taubaté e na nossa região. Vamos para o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Vamos a um destaque importante. O Ministério Público Federal pede a adoção de medidas de segurança urgentes na Dutra para peregrinação de fiéis até Aparecida. O número de romeiros que caminham pela Via Dutra até o santuário aumenta consideravelmente nesta época do ano por conta da proximidade com o dia de Nossa Senhora Aparecida, que vai ser celebrado em 12 de outubro. Alguns casos, porém, terminam em acidentes fatais envolvendo os peregrinos e os veículos que trafegam pela rodovia. Segundo o Ministério Público Federal, a Polícia Rodoviária Federal registrou pelo menos 10 mortes de romeiros desde 2021. O MP protocolou a ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência na sexta-feira, dia 29 de agosto, contra a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a concessionária da Dutra, além da que agora se chama Motiva, que é a antiga CCR Rio SP. Sobre este caso, ainda não há uma decisão. De acordo com a ação, o objetivo do Ministério Público Federal é a implementação de medidas emergenciais para a promoção da segurança de romeiros que trafegam pelo acostamento da BR-116. No pedido, a Promotoria Federal narra que identificou 3 pontos críticos, onde há maior possibilidade de acidentes na pista sentido Rio de Janeiro da Dutra. Olha só, quilômetro 83, que fica em Roseira, quilômetro 107, aqui na cidade de Taubaté, e também no quilômetro 123, em Caçapava. Por conta desses riscos, o Ministério Público Federal recomendou que a Justiça determine a apresentação de um plano de implementação de providências urgentes por parte da ANTT e da concessionária no prazo de até 15 dias. Além disso, a promotoria pediu que a Justiça Federal estabeleça um prazo de 30 dias para que as medidas sejam implementadas, como, por exemplo, a instalação de passarelas provisórias e outras vias modulares que retirem os romeiros das pistas. O Santuário Nacional de Aparecida recomenda que os peregrinos usem uma das 8 rotas que considera mais seguras para a romaria. A Via Dutra não está nesta lista de recomendações. A matéria na íntegra você acessa no portal G1 Vale do Paraíba e se acompanhou em tela cheia aqui no Mix da TV. E agora tem uma notícia importante que é do outro lado do mundo, mas saiu daqui de Taubaté. O atleta Thiago Rezende e o técnico Rodrigo Pereira são convocados para o Mundial de Atletismo no Japão. Eles embarcaram ontem para representar o Brasil no 20º Campeonato Mundial de Atletismo, que vai ocorrer entre os dias 13 e 21 de setembro em Tóquio, lá no Japão. O evento reunirá mais de 2.000 atletas de aproximadamente 200 países. Serão 49 provas de pista e campo que acontecerão no moderno Estádio Nacional de Tóquio. Será a segunda vez que a capital japonesa recebe o torneio. A primeira foi em 1991.
A expectativa é de arquibancadas lotadas, em contraste com os Jogos Olímpicos de 2020, realizados sem público por causa da pandemia no ano de 2021. Thiago, de 21 anos, é uma das grandes promessas do atletismo nacional. Ele integra a equipe de atletismo de alto rendimento de Taubaté, que conta com o apoio da Secretaria de Esportes e também do FADAT. Entre as vitórias e conquistas ao longo da carreira, atualmente é líder do ranking nacional e sul-americano sub-23 e ocupa a vice-liderança no ranking adulto. Neste ano, foi medalhista de prata no Sul-Americano de Mar del Plata, na Argentina. Sua trajetória também inclui a participação no programa Vivência Olímpica, o que o levou a Paris em 2024 como um dos representantes do Brasil. Já a convocação de Rodrigo Pereira para a Comissão Técnica da Seleção Brasileira confirma a qualidade do trabalho desenvolvido pelo profissional, que é da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida aqui do município e atua como técnico da equipe de atletismo desde 2014, já somando 7 convocações em categorias de base da seleção em competições por todo o planeta. Em 2025, foi chamado pela primeira vez para integrar a comissão técnica da seleção adulta no Sul-Americano, realizado em Mar del Plata. Agora a missão será colaborar na conquista do pódio para o Brasil no Mundial. Estamos aqui na torcida, inclusive o Thiago e o Rodrigo já estiveram aqui no Mix da TV. Ainda nesta edição a gente volta com outras notícias e informações no Mix de Notícias. Vamos seguindo o nosso programa nesta quinta-feira. Está na hora do nosso primeiro short. Vamos falar agora de Desbravando Taubaté, que é o programa que mostra os 4 cantos aqui da cidade. A gente separou um trecho de um programa da 3ª temporada, que é sobre o Museu de História Natural. Vamos ver? Solta o play. A nossa viagem de hoje nos trouxe até o Museu de História Natural de Taubaté, denominado Dr. Herculano Alvarenga, e que está localizado no Jardim do Sol. O espaço é um ambiente de aprendizado. Para entender profundamente todas as eras geológicas e suas transformações, conversamos com a curadora do museu, a doutora Graziela Ribeiro, que nos explicou sobre a evolução da vida na Terra desde os primórdios. O planeta Terra, ele tem em torno, mais ou menos, de 4,6 bilhões de anos. E quando o planeta surge, não tinha condições para ter vida nesse planeta. A vida surge um pouquinho depois. 1 bilhão de anos depois, a gente já tem registro fossilífero dos primeiros seres vivos, e que é nessa que a gente chama de pré-cambriano, né? Se a gente for dividir a história da Terra, a gente pode dividir em 2 grandes blocos, que a gente chama de Criptozoico e o Fanerozoico, né? O Criptozoico, esse nome vem de vida escondida. Então, já existia vida, mas a vida estava começando em alguns pontos mais propícios do planeta. E depois, a partir do Fanerozoico, do início que a gente chama de Cambriano, do período Cambriano que pertence à Era Paleozoica, a gente vai ter uma grande diversidade, uma grande explosão de vida. Mas a vida surge lá atrás, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. 1 bilhão de anos depois que o planeta já tinha se formado. A história evolutiva, a história dos seres vivos, ela é contada por meio do estudo das rochas e dos fósseis, né? Então, as rochas, elas podem ser datadas, tem diferentes datações. Os fósseis mais antigos do pré-cambriano são de estromatólitos, que são dessas algas azuis, dessas cianofícias. Na verdade, não é o ser vivo, né, a bactéria em si. Na verdade, é um registro da atividade bacteriana. Ficou marcado no sedimento. Os registros mais antigos são da Austrália, que datam em torno de 3,5 bilhões de anos, e aqui no Brasil nós temos também estromatólitos de cerca de 2,5, 2,7 bilhões de anos. Mas no pré-cambriano a gente tem também o registro, depois posterior, dos seres vivos mais complexos, dos multicelulares. Já existiam no pré-cambriano registros de anelídeos, de quinidários, que são filos, são grupos presentes até hoje. Aqui no museu, o pré-cambriano está num pedacinho bem pequenininho, numa vitrine, junto com as rochas, que é essa vitrine aqui que nós temos da classificação das rochas. Aqui nós falamos sobre as rochas vulcânicas, sedimentares, magmáticas, e o pré-cambriano representa um pedacinho dessa vitrine, mostrando exatamente que era um tempo geológico no passado,
que foi representado em alguns pontos, que a vida surgiu em alguns pontos desse planeta e ela era muito simples. Se a gente voltasse no tempo, tivesse uma máquina para voltar no tempo, lá no pré-cambriano, a gente olhar para o planeta e falar, não vai dar certo, essa vida não vai para frente. A Terra levou bilhões de anos para se transformar no planeta que conhecemos hoje. Desde a era pré-cambriana, onde surgiram os primeiros sinais de vida, a Terra ganhou novos habitantes. A vida evoluiu, os mares se encheram de criaturas estranhas e os continentes mudaram. É o início de uma nova era, a Paleozoica. Ela é uma era que começa há cerca de 590 milhões de anos e vai até aproximadamente 245 milhões de anos. E ela é dividida em vários períodos. O primeiro período é o Cambriano, por isso que antes do Cambriano, a gente chama esse tempo antes do Cambriano, do Paleozoico, a gente chama de pré-Cambriano. Quando começa o Cambriano, começa a era Paleozoica, daí nós temos uma grande mudança nessa atmosfera e aumenta a concentração de oxigênio, de nitrogênio, de gás carbônico, de vapor de água, e isso propiciou, né, o desenvolvimento da vida no planeta. Os primeiros seres vivos surgem nos oceanos e se desenvolvem no oceano, ficam um bom tempo no oceano, e depois que esses seres vivos passam a conquistar, a dominar o ambiente terrestre. Eu falo seres vivos no geral, tanto bactérias, plantas, animais, fungos. Então, os seres vivos, de uma maneira geral, eles começam esse desenvolvimento primeiro nas águas salgadas. Então, aqui no museu nós temos vários fósseis dessa era paleozoica, diferentes espécies de trilobitas, escorpiões marinhos, peixes, répteis e anfíbios também. Nós temos aqui no museu vários exemplares, fósseis de diferentes localidades do Brasil e de outras localidades do mundo. Durante essa era paleozoica, a gente tem registro desses animais chamados de trilobitas. Então, eles são considerados os fósseis guias do Paleozoico. Se você encontra num terreno sedimentar um trilobita, já pode saber que aquele terreno é de Paleozoico. São animais que viveram somente durante essa era. E tiveram seu apogeu no Ordoviciano. Então, Cambriano, Ordoviciano. A importância da era paleozoica é para entender, como, né, outras eras e outros períodos, entender um pedacinho, um pouquinho sobre a evolução, sobre a história do desenvolvimento da vida e do planeta, as transformações que aconteceram no planeta. Vou te dar um exemplo. No Paleozoico nós temos um fóssil de um animal chamado mesossauro. O mesossauro, ele é encontrado, esses fósseis, tanto aqui no Brasil, na costa do Brasil, no sudeste brasileiro, quanto na África, e isso ajuda a gente a entender a deriva continental. Então, esse fóssil é importantíssimo para ajudar a entender como que o planeta se modificou ao longo dos milhões de anos. Não só os animais se modificaram, mas o clima, a atmosfera e também a geografia, a geologia. O planeta também se modificou por conta das separações dos continentes, da deriva continental, do tectonismo de placas. Então, esse fóssil é super importante, como outros fósseis também dessa era que ajuda a gente a entender o passado. Sobre o Museu de História Natural de Taubaté já está disponível na terceira temporada do programa Desbravando Taubaté no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, e esta semana tem mais um episódio da nossa nova temporada falando sobre um templo budista aqui no nosso município. A seguir aqui no Mix, Centro Cultural de Taubaté recebe exposição Construindo Histórias, de Mil Bampa. Também tem o Câmara Memória. Vamos conhecer a história do ex-vereador Alaor Fernandes Lima. Fique conectado com a nossa programação. Eu volto daqui a pouquinho com o terceiro bloco. Não sai daí.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência. Agora vamos com o quadro que traz as histórias do Legislativo taubateano. Hoje o episódio é sobre o ex-vereador Alaor Fernandes Lima. Está no ar o Câmara Memória. Alaor Fernandes Lima nasceu em 2 de junho de 1924, na região de Juiz de Fora. Foi casado com Beni Salgado Lima, com quem teve apenas uma filha, Juliane. Alaor formou-se pela Escola de Jornalismo Copacabana, localizada no Rio de Janeiro, e trabalhou em gráficas e jornais do Rio. Como vereador, foi reeleito por vários anos. Em 1977, foi o primeiro vice-presidente e no ano seguinte, em 1978, passou a ser o presidente do Legislativo. Algumas normas legais de sua autoria foram conceder cidadania taubateana a Maria Helena Salgado e conceder cidadania taubateana a Durvalina Rangel Tibério. Os episódios do Câmara Memória são exibidos diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. A gente segue o nosso Mix nesta quinta-feira. Está na hora do nosso segundo giro com os destaques e acontecimentos de Taubaté e da nossa região. Vamos para o nosso Mix de Notícias. Notícia importante na área do futebol. Taubaté perde para a Ferroviária e amarga a quarta derrota seguida no Paulistano. Jogando em casa no estádio Joaquinzão, a equipe perdeu para o Ferroviária por 2-0 na quarta ontem, dia 3 de setembro, na abertura do retorno da competição. Os gols das visitantes foram marcados por Vinheto no fim do primeiro tempo e por Cici de cabeça aos 12 da etapa final. Com o resultado, o Taubaté chegou à quarta derrota consecutiva e permanece na sétima e penúltima colocação da tabela com apenas 5 pontos. Já a Ferroviária conquistou a segunda vitória seguida, alcançou 14 pontos e entrou no G4. Na próxima rodada, o Taubaté enfrenta o Realidade Jovem fora de casa no dia 20 da tarde em São José do Rio Preto. Já a Ferroviária recebe o Palmeiras no dia 22, 8 da noite, na Arena Fonte Luminosa. As informações aqui na sua tela são do portal T+. Para a gente encerrar, tem notícia cultural. O Centro Cultural de Taubaté recebe a exposição Construção. O centro recebe entre os dias 2 de setembro até o próximo dia 15 a exposição Construção do artista visual Miro Bampa. A mostra propõe um diálogo entre memória, identidade e narrativas visuais por meio da fotografia impressa em tecido, rompendo com a rigidez do papel e convidando o visitante a novas leituras das imagens. As obras evocam o fluxo do tempo e a maleabilidade da lembrança, transformando a fotografia em parte de uma trama maior. Construindo histórias, convida o público a experienciar memória como matéria viva, provocando reflexões sobre pertencimento, ancestralidade e também vínculos que unem histórias coletivas. Natural de Vinhedo, São Paulo, Miro Bampa atua desde 1982 como pintor. Além disso, também ele é desenhista e figurinista desse artista que a gente está retratando nessa exposição. A gente está acompanhando aqui os destaques. Essa mostra que a gente está acompanhando aqui, após uma trajetória figurativa desse artista, ele passou a desenvolver pesquisas em colagens e, mais recentemente, em impressão fotográfica sobre tecido, explorando texturas, silêncios e presenças como elementos artísticos. Com passagens por salões de arte no Brasil e no exterior, incluindo Estados Unidos, México, Portugal e Alemanha, o artista acumula prêmios e reconhecimento ao longo da carreira. O Centro Cultural Toninho Mendes ficou interessado? Fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, no centro aqui da cidade. A entrada é gratuita e você tem mais um convite aí para a sua programação cultural. As informações são do site da Prefeitura Municipal de Taubaté. Mais notícias de Taubaté e da nossa região amanhã, na sexta-feira, aqui no Mix da TV, na parte da tarde, e também na parte da manhã, no Boletim Câmara com Ana Laura Costa, a partir das 9h30. Este foi o nosso
Mix de Notícias. A gente segue o nosso Mix com o nosso último short de hoje. O jornal Boletim Câmara traz entrevistas com os assuntos do nosso cotidiano. A gente separou mais um trecho do programa em que o médico veterinário José Antônio dos Santos Cardoso falou sobre a Aedes aegypti. Vamos rever? Solta o play. Normalmente a gente associa o Aedes aegypti à dengue, mas é um mosquito que pode transmitir também outras doenças que também tem relatos aqui na nossa região. Sim, a zika, a chikungunya, né, que são arboviroses também, tem uma predominância muito grande em outros estados do Brasil, uma ocorrência muito grande em outros estados do Brasil. Ah, mas então eu não devo me preocupar se está em outros estados do Brasil. Só que nós estamos vivendo o período das férias escolares, né? Muita gente viajando, muita gente comprando aqueles pacotes para o Nordeste, para o interior de Minas, para o Mato Grosso, para Goiás, para o próprio Rio de Janeiro. Então, é aonde, por exemplo, a pessoa vai e para essas regiões e não acaba se contaminando, chega aqui em Taubaté e alguns dias depois começa a manifestar esse tipo de doença. Tanto é que quando nós fazemos toda a parte na assistência médica, quando nós fazemos a parte de, por exemplo, de avaliação daquele paciente, uma das informações que é extremamente importante é período de viagem. Você esteve viajando, você esteve aonde? Você teve contato nesses locais com pessoas doentes, você teve contato nesses locais sabe da ocorrência nesses locais de algum tipo de doença. Isso é extremamente importante você ter essa informação para passar para o médico, para o profissional de saúde que está te atendendo. O ano passado também, doutora, a gente ouviu falar muito da febre urupuche, né? Dessa forma. É também uma preocupação aqui para a nossa região? A gente também tem que ficar alerta sobre ela ou ela é diferente porque ela está em outras regiões do nosso país? Então, nós vivemos hoje, mundialmente, vamos dizer assim, uma situação... Globalizado. Hoje você pega um avião aqui, daqui a 2 dias você está na Austrália, daqui mais outros 2, 3 dias você está na China. Mas eu passei, eventualmente só desci e fiquei ali aguardando uma conexão de 7, 8 horas. Muitas vezes o suficiente para você se contaminar com doenças e acabar trazendo essas doenças, né? Então todas as doenças que ocorrem mundialmente, elas são objeto de preocupação por parte da vigilância epidemiológica, de uma maneira geral, para que a gente tenha informações, para que a gente tenha a possibilidade de se preparar para esse tipo de ocorrência. Para você ter uma ideia, na pandemia, janeiro de 2020, você se lembra que começaram a acontecer os primeiros casos de Covid na China. Sim. E nós já em janeiro daquele ano, nós tínhamos uma série de reuniões discutindo com médicos, com profissionais de saúde por parte que atuam na vigilância epidemiológica sobre a possibilidade de chegada, quer dizer, a iminência que acabou se confirmando da chegada desse vírus no Brasil. Foi chegar, quer dizer, nós estávamos trabalhando nisso em janeiro, ele foi chegar efetivamente em março, né, que foi decretada a situação de pandemia. Sim. Então, o nosso trabalho é justamente esse, é fazer toda essa, além da parte de prevenção, fazer o combate e fazer o estudo do que vem por aí. O ano passado tivemos uma explosão de casos de dengue aqui em Taubaté. Foi um subtipo da dengue? Foi um tipo de vírus específico? Conseguiram identificar qual foi essa mutação ou modificação? Nós tivemos, a dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Né? Não significa, é importante a gente dizer, que não significa que o 4 é mais perigoso que o 2, que é mais perigoso que o 1, que é mais leve que o 3. Todos eles apresentam riscos para a população. O que acontece, por exemplo, nas epidemias que nós tivemos nos anos de 13, 14, 15, nós tivemos uma predominância em Taubaté do sorotipo 1. O que acontece? Você vai tendo aqueles casos, você vai tendo a população sendo exposta àquele tipo de vírus e vai se criando uma imunidade. Né? Então você fica, cada vez que você tem dengue, você fica imune àquele sorotipo que você teve. Só que quando você tem, por exemplo, sorotipos diferentes, você tem uma tendência de não ter, né, você não vai ter a imunidade específica, mas o seu organismo vai tentar responder de alguma forma, causando todas aquelas exacerbações de processos inflamatórios,
dengue grave, com derrame de cavidade, com uma série de coisas assim. Então você não fica imune, em compensação você acaba tendo sintomas mais fortes, porque o seu organismo tenta combater aquilo de alguma maneira. Então, você, por exemplo, quando você tem casos predominantes de dengue tipo 1, como nós tivemos, se tiver mais dengue 1, vão ser poucos casos, eventualmente, sem gravidade. Quando entram sorotipos diferentes, como é um risco que nós estamos correndo agora com o sorotipo 3, a tendência é de vários casos, como foi o que aconteceu ano passado, e casos graves, com muitos óbitos, né? Então há uma possibilidade maior de você ter esse tipo de problema. E quais são os bairros de Taubaté que mais preocupam o CAS? Olha, nós não gostamos de frisar muito, o bairro A é bom, o bairro B está sob risco. Normalmente os bairros, por exemplo, a parte baixa da cidade, embora que eles tiveram um índice de Bertol muito bom em outubro, são bairros que sempre preocupam, porque você tem uma densidade demográfica, né, uma quantidade de população muito grande, a facilidade de disseminação é grande. Os cuidados que nós estamos desenvolvendo, eles são para todas as regiões da cidade, eles são para todos os bairros da cidade, são merecedores da nossa atenção. Agora, com a saída da densidade larvária, nós vamos, obviamente, ver quais são os bairros que estão mais infestados, mais propícios, e vamos atuar muito naqueles bairros, inclusive em parceria com outras secretarias, obras, serviços públicos e coisas, para que a gente tenha aí um impacto grande na população de mosquito fazendo essa redução, né? Mas no momento eu não gosto, nunca gostei de dizer que um bairro A é mais crítico que o bairro B, porque às vezes as coisas se invertem, né? Você fala, olha, o bairro A está com muito. Então o cara que está lá no bairro B, ele fala, não, aqui não tem problema, eu vou relaxar. O momento não é de relaxar, o momento é de atenção contínua e permanente. A entrevista completa você acompanha no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, na playlist do Boletim Câmara, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã, ao vivo aqui na nossa programação. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta quinta-feira. No programa de hoje você viu que o atleta Thiago Rezende e o técnico Rodrigo Pereira foram convocados para o Mundial de Atletismo 2025 a ser realizado no Japão. O novo quadro Bons Tempos trouxe a gerontóloga Lilian Zanca e a nossa convidada Rosa Maria para falar sobre a melhor idade. O Câmara Memória contou a história de Alaor Fernandes Lima e acompanhamos os shorts do Desbravando Taubaté sobre o Museu de História Natural. E no Boletim Câmara, agora há pouco, a gente conheceu um pouquinho mais sobre a disseminação de doenças pelo Aedes aegypti com um médico veterinário. O Mix volta amanhã, sexta-feira, e na nossa hora do papo o assunto será saúde mental, com a psicóloga do CAPES, Cláudia Fabiana de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até amanhã, aqui na programação da TV Câmara Taubaté.